Olá, viajantes! Este é o podcast de viagens do blog Mari pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem. E hoje eu tô aqui com a Mari e a gente vai falar sobre hotel, flat, pousada, os resorts, hotel fazenda, albergues e aluguéis de temporada. Sim, são todas essas as opções que você tem na hora de escolher a sua hospedagem. E é bom entender a diferença entre cada uma delas e o seu tipo de viagem, o seu tipo de família, para poder escolher e ter a escolha certa, não é isso, Mari? E a gente vai ficar o quê? 3 dias falando, porque são várias opções. Vamos falar rapidinho de cada um, a nossa experiência com cada um deles, e a Ana também vai complementar. E vamos lá, hotel. Hotel é o mais fácil, né? É o mais comum da gente reservar, mas agora com tanta opção, a gente fica perdido. Hotel todo mundo já conhece, né? Hotel eu acho que é fácil, principalmente quando você está falando de grandes redes, isso é uma coisa que facilita, você tem um nome por trás, então você tem uma certa segurança na sua escolha. Eu gostava muito de ficar em hotel quando eu não viajava com a minha filha, porque era mais fácil, chegava tudo arrumadinho e tal. Agora, com criança, eu já acho um pouco complicado se for hospedagem mais de 2, 3, 4 dias, porque aí a gente quer fazer alguma comidinha para a criança, ou a criança quer dormir enquanto a gente quer ver TV. Então, eu já acho um pouquinho mais complicado, mas dependendo do destino, eu ainda acho que é a melhor opção. Você sabe que eu tenho uma experiência parecida com a sua também. Antes de ter filho, o hotel era pronto, hotel, acabou, não tinha nem muita discussão. Hoje, além de você querer talvez preparar alguma coisa, então, a questão de espaço talvez me incomoda. A criança precisa de espaço e a criança às vezes cansa, então bater perna o dia inteiro é uma opção diferente quando você viaja com criança. Você normalmente não bate perna o dia inteiro, às vezes você faz umas pausas. E dentro de um quarto de hotel, é um espaço muito confinado para você estar com a criança, querer descansar ou fazer ela descansar. Então, Nos últimos tempos, eu olho a metragem do quarto. Se for 10 metros, eu já sei que vai ser um horror. Se for 25, já fico um pouco em dúvida se vale a pena o apartamento ou o hotel. Então, a metragem quadrada começou a fazer bastante diferença. faz. Outra coisa que começou a fazer diferença no meu caso, por exemplo, é se o banheiro do hotel tem uma banheira. Porque se tem banheira, é meia hora de banho, é meia hora de sossego, quer dizer, de descanso com os pés para cima depois de um dia caminhando. Porque ele fica meia hora na banheira. Nossa, eu já fiquei num hotel em Paris que o banheiro era do tamanho do quarto. Ai, maravilha. Basicamente, tinha que pôr a mala no banheiro, porque não cabia no quarto. E a outra opção é a parte hotel e flat, que eu acho que com a concorrência dos apartamentos de aluguel e o Airbnb, eu acho que até nem são tão procurados, mas ainda tem bastante, né? Em alguns lugares que eu fui, tinha bastante opção de apart hotel. Eles têm uma cozinha bem pequenininha, nem sempre tem 2 ambientes, às vezes tem quarto e sala separado, às vezes é tipo um flat mesmo, assim, uma coisa única. E os preços são bem parecidos com os do hotel, mas eles têm. E tem uns flats que não tem serviço. Essa é a diferença. Às vezes o preço é melhor, mas não tem a limpeza. E aí isso tudo tem que ler quando for fazer a reserva, porque depois você tem umas surpresas. Às vezes não troca toalha, não recolhe lixo. A gente teve duas experiências mais ou menos recentes com flat, que na verdade eram hotéis que ofereciam uma mini cozinha, porque ambos eram hotéis de marca de rede. Os hotéis entraram, na verdade, nesse nicho de ter um flat ou um apart hotel, que eles chamam de longa temporada ou longa estadia. E aí tem uma geladeira, um micro-ondas e uma pia. Nenhum dos dois que eu fiquei tinha um fogão, mas ele era considerado uma mini cozinha, porque tinha como aquecer comida, e aí realmente era dentro do próprio ambiente, tudo uma coisa só. Quando você está viajando com criança, ajuda, com a criança um pouco maior, já ajuda, já é uma boa opção.
As pousadas. Recentemente eu fiquei em 2 pousadas, tem post no blog, uma foi em Socorro e a outra foi em Brotas. Para falar a verdade, foi a minha primeira experiência com pousada, que eu me lembre. E elas são muito fofas, elas são bonitinhas. Mas aí me veio uma dúvida da diferença de classificação de pousada. Tem umas pousadas muito, muito simples, tem umas pousadas muito luxuosas, tem as pousadas super familiares e todas chamam pousada. Eu achei que é um nome difícil da gente acertar no que a gente está procurando. Porque, por exemplo, essa que eu fiquei não tinha shampoo. E eu não tinha levado, porque eu não estou acostumada a levar shampoo para hotel. Eu uso aquele ótimo shampoo que sempre tem disponível em todos os hotéis. Mas aí ficou faltando. Mas super atenciosos trouxeram shampoo, compraram shampoo. Então, assim, tem alguns serviços que eu não entendi direito como é que funciona. Por outro lado, esse atendimento super personalizado da pousada, aquela coisa muito sua casa, fora de casa, eu achei fantástico. Os preços nem sempre são mais baratos que hotel, mas tem um atendimento que o hotel jamais teria. Eles são muito voltados para a experiência do cliente naquele local e tal. Então eu achei legal. As pousadas são empreendimentos menores, geralmente horizontais, não são prédios grandes, e são negócios mais familiares. Você provavelmente vai estar lidando em algum momento da sua estadia com o próprio dono da pousada e não com um gerente de uma rede. Mas realmente tem algumas mais sofisticadas. Eu me lembro de uma especificamente que a gente ficou em Campos do Jordão, que cada quarto era temático. Os travesseiros fofíssimos, a cama uma delícia e o chão, o piso do banheiro aquecido, porque é Campos do Jordão. Nossa, que lugar maravilhoso! E realmente a gente foi atendido pelo dono. Agora é uma pousada cara, ela é mais cara do que muitos hotéis em Campos, porque ela tem todo esse diferencial, esse charme. Então, pousada não é sinônimo de preço barato, pousada é sinônimo desse diferencial, dessa coisa de menos gente, um número menor de quartos, né? Mas Agora, ela tem os serviços de hotel, tem limpeza mas se a do pessoa quarto. também fizer aquela viagem e não quer contato com ninguém, eu acho que é péssima pousada, porque geralmente, né, tem que dar uma atenção ali. Tem, você conversa. Uma outra experiência que a gente teve em pousada também, na Serra de Penedo. Não em Penedo especificamente, mas mais para cima, ali perto da Maromba. A gente ficou numa pousada, mas a gente foi super bem recebido. Aí tava lá o dono da pousada, a mãe dele, no café da manhã, você bate papo com os outros hóspedes, com o dono, com a mãe do dono. Então é um negócio bem família mesmo. Uma experiência diferente. Bom, essas duas que eu fiquei, Socorro e Brotas, tem post lá no blog, pode ir tranquilo, porque eu gostei. Agora vamos falar um pouquinho sobre os resorts. Resort é uma coisa que eu acho que entrou muito na moda de uns tempos para cá, principalmente resort all inclusive. É uma categoria de hotel, mas como o próprio nome diz, é um lugar para você, tá tudo incluído, é um lugar para você ir e ficar. O hotel é o seu destino, não é a cidade, assim que eu enxergo a maioria dos resorts que a gente conhece, os que a gente já avaliou, alguns exemplos que a gente tem no blog e os que eu fiquei. E a alimentação é seu objetivo, né? Porque eu acho muito ruim ter que parar um passeio para ir comer no horário que tem no resort, mas isso é de cada um. Tem gente que fica esperando o horário do almoço. Ah, e tem um que eu vi que é café e almoço. Aí me falaram que é um pouco ruim porque você acabou de comer um super café, aí já tem que estar lá pro almoço e no jantar, que é onde você estaria mais à toa e querendo fazer uma coisa legal, aí é à la carte, pago separado. Então tem todo tipo também. É bom olhar muito bem no site a recomendação, os detalhes para ver se é uma coisa que vai valer a pena, né? Porque como a comida está incluída, os valores também são diferentes. Os resorts aqui no Brasil, e tem muitos aqui na região de São Paulo, são muito procurados também por famílias, esses resorts que têm acompanhamento, tem recreação para as crianças. Essa é uma outra coisa bastante comum e diferenciada com relação ao serviço de hotel. Então, você vai, além de você ter uma programação, principalmente para as crianças, muitos têm programação de adulto também. E aí, é diversão, é realmente um lugar para você não sair, para você ficar
comer, se divertir, dormir e repetir a mesma coisa no dia seguinte. Destinos bons para resort. Eu sempre vejo as pessoas indo para o litoral em resort, para o Caribe em resort, Flórida um pouco, talvez. Europa muito raro, mas Europa acho que só o muito destino que tem na raros. praia, ilha. Eu gosto de resort, destino praia. É. Mas isso também acho que é de cada um. Eu tenho várias amigas que adoram o resort pela tranquilidade de você não precisar sair dali e passear. Tá tudo ali. Eu gosto de destino resort em praia porque tem a facilidade e a comodidade de você ter um serviço o dia inteiro, mas tem a praia ali na frente. Então eu saí do lugar, sentei na areia, praia. Para quem gosta de praia, acho que resort na praia é muito legal. E para quem tá cansado, né? Porque aí realmente vai sentar Descansa. ali na areia. Se tiver monitor, então, Nossa, é realmente férias. 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 Férias É. de descanso é resort. Mas tem uns resorts que são perto da cidade e dá para fazer o transfer e dá para fazer muita coisa na cidade, apesar de estar num resort. E tem aqueles que são afastados de tudo e que realmente vai ficar confinado lá a semana toda. Esses me dão uma certa agonia. Mas depende realmente do momento do viajante e do objetivo daquelas férias, né? Bom, e vamos falar um pouquinho sobre Hotel Fazenda. O Hotel Fazenda, como o próprio nome diz, ou é uma fazenda ou foi uma fazenda, e traz esse charme e essa coisa mais rústica, e as atividades estão normalmente relacionadas a atividades de uma fazenda. Então você encontra muito hotel fazenda que tem passeio a cavalo, que tem passeio por plantações, que tem uma vivência com animais, agropecuária ou plantação. Então, acho que é esse o foco. Muitos deles também têm esse esquema de all inclusive, e aí alguns têm aquela coisa também da comida de fazenda, né? Feita no fogão a lenha. A gente conhece um aqui em Itu que é bem isso mesmo. Ele tem passeio a cavalo, tem recreação para as crianças, a comida é de fogão a lenha, almoço, jantar e café da manhã, tudo incluído. E é um lugar bem gostoso para passar o final de semana, assim, bem descanso mesmo. E é para ficar na fazenda. E eles normalmente são bem afastados da cidade. Minha experiência em hotel fazenda, nula. Passamos para o próximo. Eu acho super legal. Minha filha morre de vontade. A gente já foi para passar o dia, que aí tem todas as atividades. Mas não conheço muito. É tipo o resort, só que sem o mar, né? Sem o mar, é. Sem o E mar. com umas atividades diferentes. Porque também tem resort fora de mar, desses que tem atividades para as crianças, que está muito baseado em piscina e brinquedão. Ah, e tem aqueles de De Atibaia, né? Atibaia, Isso, né? agora eu me Esses são lembrei. resorts. Aí quando o Hotel Fazenda tem aquela coisa. Eu gosto mais de Hotel Fazenda porque tem aquela coisa do campo, da grama, tem essa diversão, essa coisa com natureza. Então a gente tem esse que a gente ficou em Itu, tem post no blog também. E tem post no blog de um que a gente foi com a família inteira, ou seja, avô, filho, marido, cachorro, papagaio. Só faltou cachorro e papagaio porque a gente não tem. Mas foi todo mundo e foi legal porque no interior de Minas, perto da cidade da onde o meu sogro é, e foi muito gostoso porque ele sentiu, assim, trouxe aquela lembrança e ele curtiu com o neto cheiros e costumes e a comida da fazenda, da infância dele. E foi bem legal. E tinha tudo isso, tinha charrete, tinha cavalo, tinha laguinho, tinha passeio de pedalinho. Foi uma fazenda de escravos, então eles fizeram da parte que foi a senzala um mini museu falando sobre a escravidão e sobre a história da fazenda. Foi bem legal e tem esse lado histórico também, a gente gostou bastante. Também tem post no blog sobre esse hotel fazenda. E agora quase encerrando, mas ainda faltam dois, que são os hostels e os aluguéis de temporada. Vamos falar de hostel, fiquei há muitos anos atrás. Eu achei legal, mas eu fiquei num na Suíça, que era 5 estrelas. Era maravilhoso, não vale. Porque tem uns hostels muito simples. Mas tem uns muito legais. É tipo pousada, né? Eles têm uma coisinha de pousada, tem o dono ali, tem. Alguns são pequenos, alguns têm esse contato maior.
Não querendo ter algum pré-conceito sobre idade para usar hostel, porque eu acho que não tem idade, tem estilo de viagem. Mas o hostel ou albergue é um estilo de viagem mais mochileiro, mais independente, mais sozinho e menos família. Na Suíça que a gente ficou de quarto família. E o que eu achei estranho é que tinha que pôr tudo no armário, porque muita gente entrava, tinha que ter uma chave, e aí a roupa de cama você tinha que tirar e pôr, e o almoço era meio bandejão. Assim, era um albergue muito novo, muito lindo, mas tinha esse esquema meio faculdade. Então, realmente, eu acho que é É que essa é bem a característica dele. Eu fiquei em albergue também há muito tempo atrás, viajando sozinha. Eu fiquei em albergue na Alemanha, fiquei em albergue em Veneza. O albergue de Veneza é bem confortável, ele é limpinho. Acho que tem uma coisa também, quando os albergues começaram a ficar mais famosos, tem uma questão de limpeza que você tem que analisar muito bem no albergue que você vai escolher, porque eu já ouvi relatos de albergues muito problemáticos, assim, daqueles que realmente não é legal ficar. Mas o de Veneza foi uma experiência muito boa, mas aquela coisa, eu tava viajando com uma mochila, eu tinha cadeado na mochila, amarrei a mochila na cama que eu tava ficando e fui passear. Fiquei lá 2 dias. Como escolher um hostel? Bom, tem opção. Hoje em dia os hostels já estão listados, por exemplo, no booking.com ou no hotels.com. Você consegue selecionar ali hostel. Ou você pode procurar por Albergue da Juventude ou Youth Hostel em inglês, que eles têm o site, tem as indicações. E os hostels têm inclusive classificação, né, por estrela. Ah, lembrei de uma coisa que do hostel e do albergue, o banheiro. É raro o banheiro ser privativo. Não, o banheiro não é privativo. Nunca é, né? Não. Então, essa era uma questão. Acho que foi por isso que eu não curti muito. Mas Não, o fases banheiro da fica no vida e corredor. budget, né? O banheiro fica no corredor. É aquela coisa assim, uma hospedagem coletiva. É uma hospedagem bastante válida, mas tem que saber que se o seu estilo de viagem e o seu momento de vida quer isto. Ah, mas tem uma coisa, não são só os hostels a questão do banheiro. Muito hotel na Europa, 2 estrelas, 3 estrelas ou mesmo 4 estrelas, às vezes tem quarto sem banheiro. E aí tem que olhar lá na descrição do Booking ou do próprio hotel se o banheiro é privativo. Isso também acontece com uma outra categoria de hotel. Eu já tive 2 experiências na Europa mesmo, é comum, quando ele chama Bed and Breakfast. Nunca fiquei em bed and breakfast. Não, muitos desta categoria, eles estão na categoria de hotel, mas com hotel bed and breakfast, muitos deles o banheiro é coletivo no final do corredor. Então você tem um banheiro para 2 ou 3 quartos. Isso já aconteceu, eu já fiquei em Londres, num bed and breakfast, e em Gênova. Quando eu fui a Gênova, a gente ficou num bed and breakfast também, com banheiro no corredor. O quarto era muito confortável, mas o banheiro ficava no corredor, era meio esquisito. E o último aqui, Aluguel de temporada. o Airbnb, mais famoso. O Airbnb, que é o mais famoso lugar para você procurar um aluguel de temporada. Eu gosto do Airbnb, tenho ótimas experiências. Mas você não aluga um lugar só no Airbnb hoje em dia. Até booking.com, hotels.com e aluguel de temporada, todos eles já trabalham com casas de aluguel. É uma modalidade que está crescendo e também vai de acordo com a sua necessidade, com o seu estilo de viagem, o seu momento de viajante. Para quem viaja em família, é ótimo. Eu tenho visto muita gente que ia direto no site do Airbnb e agora vai no site do Booking, porque aí de uma vez só já compara todas essas categorias. E eu já fiquei em alguns, na verdade eu fiquei em muitos e adoro por causa da cozinha, por causa do espaço, por causa do monte de vantagem que ele tem em relação ao hotel. Mas quando alguém viaja e pergunta para mim, é legal ficar num apartamento? Não é para todo mundo que eu recomendo, porque eu acho que tem que saber falar uma língua estrangeira, se for no exterior, porque normalmente o que vai te receber vai falar em outra língua que não é a sua, se não for em Portugal. Tem horário, não dá para deixar a mala no meio da rua e
ir passear até dar o seu horário, coisa que no hotel a gente costuma fazer, deixa lá no lobby, vai passear até dar o horário. Na saída a mesma coisa. Não tem como alguém te ajudar a chamar um táxi, a te dar uma informação de turismo. Não tem como. Você está sozinha lá num apartamento. Você tem que aprender a mexer na chave, tem que respeitar todas as regras. Se você for ficar mais de uma semana, você tem que pôr o lixo. Na Itália é uma loucura o lixo reciclável, né? Tem 500 cores, 500 latas. Você leva a bronca dos vizinhos se não acertar direitinho. Então, assim, é uma experiência legal também, porque eu considero isso uma experiência de viagem, viver como um local, mas é bom para quem tem criança, dá para fazer comida, vai no supermercado, faz o que você quiser na hora que você quiser, compra vinho, isso é legal. Mas para viagens curtas, 2, 3 dias, é complicado também, porque você não aproveita, não relaxa, tem aquele monte de coisa que você é obrigado a fazer, e recolher, e limpar, e cozinhar, e lavar e tal, que às vezes perde o objetivo ali daqueles dias rápidos de férias. Então, eu acho isso, mas eu adoro, mas depende do tipo da viagem, depende da época e depende da cidade que você tá. Olha, eu também gosto muito e já usei bastante. E aí eu concordo muito com a Mari, e aí eu uso a seguinte regra aqui em casa. Até 3 dias é hotel, a partir de 4 eu já começo a procurar uma casa de aluguel. Então, esse é meu princípio. E aí eu vou comparar custo-benefício e o local a gente vai. E mais alguma coisa, Mari? Não, eu espero que a gente tenha ajudado ou complicado um pouco na escolha, mas são muitas opções. Todos têm post no blog. Tendo alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, ou precisando de um roteiro personalizado, a gente ajuda também. E eu acho que sempre o importante é ler as referências que tem lá no site, os comentários dos outros hóspedes, saber também selecionar os comentários, porque tem gente que fica num hotel com um custo baixo e tem uma exigência de 5 estrelas e vice-versa. Então, saber selecionar, saber distinguir também os comentários dos hóspedes anteriores e escolher de acordo com o que você quer naquela viagem, quais são os seus objetivos. A Ana também tem bastante experiência com aluguel de temporada nas viagens dela, e ela deixou umas dicas bem legais aqui. Oi, viajantes, aqui é a Ana Paula e eu também vou dar minhas dicas. Bom, eu viajo bastante e geralmente viajo bastante com a família, com amigas, sozinha, com filha, e eu sempre vou pela economicidade. Então eu sempre pesquiso e vejo qual a opção mais barata. Eu gosto muito de Airbnb, já viajei algumas vezes, já compartilhei casa, já peguei um quarto, já peguei a casa inteira e nunca tive problema. Aliás, é uma opção que eu adoro quando eu viajo sozinha, principalmente para o Rio de Janeiro, e recomendo bastante. Só que quando eu viajo acompanhada, seja com família, com filha, ninguém dispensa o café da manhã. A maioria das pessoas que eu conheço adora ir para um hotel, adora ter serviço de quarto e não se preocupar com mais nada, porque geralmente viagem é por férias, então ninguém quer ficar arrumando casa. E a gente sempre pesquisa pelo Booking, é a opção mais rápida e prática de procurar hotel, até aluguel por temporada também. Quando tem uma opção de ficar mais tempo com a família, já aluguei e foi maravilhoso, eu nunca tive problema. Inclusive até às vezes a gente cota melhor preço, o melhor lugar, aí de repente na semana seguinte a gente vê que teve uma promoção e acaba cancelando uma hospedagem. Tem que ficar de olho, né, nas políticas de cancelamento, porque algumas vezes eu já esqueci da data para cancelar e acabei tendo que pagar uma taxinha. Mas assim, geralmente até o próprio aplicativo do Booking avisa. Então são essas minhas dicas e boa viagem. E essas e outras dicas de hospedagem vocês podem conferir no post lá no blog. E se ficou alguma dúvida, manda uma pergunta pra gente. Assina o feed no seu agregador ou no Spotify e acompanhe as dicas. No blog tem post novo todo dia, podcast uma vez por semana. Siga a gente também nas outras redes sociais, no Instagram maripelomundo.blog, no Instagram do podcast, podcast.maripelomundo, no Facebook, Twitter, Pinterest e YouTube como Mari Pelo Mundo. Para mandar um e-mail, escreve para a gente, contato@maripelomundo.com.br. Até a próxima semana!
Tchau!